Olá, pessoal. A gente vai dar uma olhada no slide da primeira aula de Sociologia, o que é cidadania. Então, aqui vocês encontram como é que vai tentar esclarecer esse conceito tão caro à Sociologia, né? A definição do que é cidadania. Alguns pontos bem interessantes que você já percebe aqui na questão tanto do conteúdo desse primeiro slide, como também nos objetivos. É demonstrar como cidadania tem a ver com questões jurídicas, políticas, né? As questões jurídicas e políticas estão extremamente ligadas na definição e permissão para que o indivíduo venha a ser um cidadão ou ter sua cidadania reconhecida. Então, a dimensão política, jurídica, espacial e histórica são fundamentais para você definir o que é cidadania, tanto o que foi cidadania no passado, como o que é cidadania hoje. Então, a gente vai tentar compreender as dimensões que englobam todas essas questões, desde espacial, política, jurídica, na definição desse conceito cidadania. Tem uma canção também do Lúcio Barbosa aí, depois vocês podem estar ouvindo ela, mas tem esse trecho específico aí que está falando, remetendo que um cidadão, né, um cidadão de bem, foi lá e falou que a filha dele não teria direito a estudar na escola que ele, como trabalhador, ajudou a construir. E aí a gente percebe uma questão importante. Vocês devem já ter a noção de que ser cidadão tem a ver com direitos e deveres. E quando uma pessoa é barrada de ter seus direitos, a questão de cumprimento de deveres também é muito importante, até mesmo para a definição do que é ser cidadão. Mas a gente vê socialmente um problema mais estrutural, né? Quando o indivíduo ele é barrado nos seus direitos por questões financeiras, por questão de posição social, e a gente vê um certo problema, uma, um, uma certa incapacidade daquela sociedade em atender o que há de básico, vamos dizer assim, na necessidade da formação de uma sociedade como um todo. Porque quando o indivíduo quer, mas não pode fazer parte daquela comunidade, tendo os seus direitos atendidos, fica muito difícil também, até mesmo para aquela sociedade, cobrar deveres desse indivíduo. E um indivíduo dentro de uma comunidade que não consegue ter os seus direitos atendidos demonstra uma grande doença, um grande problema estrutural dentro daquela sociedade. Então, se uma sociedade é feita de indivíduos que vivem nela tanto para cumprir certos deveres, a gente claramente pensa que esses deveres só serão cobrados, esses deveres, porque as pessoas têm direitos, recebem algo dessa sociedade. Mas a gente sabe que as sociedades, principalmente brasileira, deixam muito a desejar na questão dos direitos, questão judicial, por exemplo. A gente pensa, a lei é para todos, a lei é fundamental para garantir os direitos, é fundamental para definir o que a gente considera básico para definir a cidadania de um indivíduo. Porém, a gente vê que muitas vezes existe uma discrepância, ou mesmo, a gente pode falar em termos de desigualdade, de que algumas pessoas são mais reconhecidas como
integrantes de uma sociedade do que outras. A gente sabe que questões econômicas, principalmente questões econômicas, é o que define essa desigualdade, esse reconhecimento entre os indivíduos na mesma sociedade. Aqui nós também temos algumas questões levantadas para reflexão. Eu recomendo que leiam com calma esse material aqui do Estado, né, e respondam. Pode ser colocando no papel, pode ser imaginando, né, a resposta para essas questões que fazem a gente pensar. Como eu falei, se existem pessoas que são mais reconhecidas, são pessoas que têm mais cidadania do que a outra dentro da mesma sociedade. Isso acontece? Por que acontece? Daí nós temos uma definição aqui da perspectiva sociológica de cidadania, né? Eu achei muito legal essa definição, que a cidadania é o status daqueles que são membros de uma comunidade e que são por ela reconhecidos. Aqui, nessa primeira parte, a gente já vê a questão da importância do reconhecimento, por exemplo, do Estado, dos próprios demais membros da comunidade reconhecerem um indivíduo ou grupo dentro da sociedade para que essas pessoas ou esse indivíduo seja um cidadão. Então, a ideia de reconhecimento, ela passa tanto no campo jurídico, político, como também da própria comunidade em permitir a inserção de um indivíduo ou grupo dentro dessa comunidade, onde o indivíduo vai ter direitos e deveres, né? Então, é também o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo tem diante da sociedade a qual faz parte. E seguindo aí historicamente e genericamente, a cidadania tem uma referência espacial constituída da relação dos indivíduos com um dado território, uma organização sociopolítica do espaço. Então, a gente vê conflitos aí nos dias de hoje em relação ao território e sobre o pertencimento de determinado grupo ou reconhecimento de determinado grupo como membros de uma comunidade ou como povo que tem direitos sobre um determinado território. Então, a gente vê que a ideia de cidadania, de fato, perpassa por uma discussão política, uma discussão política que tem como maneira de afirmar ou determinar algo juridicamente. Então, é claro que daí, eu falei de conflito de povos, a gente pode pensar no reconhecimento não só político de um governo ou de uma comunidade específica, mas também de comunidades internacionais. A gente sabe que o reconhecimento, por exemplo, de um povo com direito sobre um território perpassa pelos seus vizinhos também. Então, a discussão de direitos de um indivíduo ou de um povo, por exemplo, depende de vários fatores, até mesmo externos àquela sociedade. E tem essa parte final aqui que fala que quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando em uma posição de inferioridade dentro do grupo social. Então você veja como é complicado um indivíduo ou um grupo dentro de uma sociedade não ser reconhecido como cidadão, porque ele vai ser marginalizado dentro dessa comunidade. Desde indivíduos a grupos acabam tendo menos direitos ou tendo uma vida sem dignidade por não serem reconhecidos como cidadãos de uma comunidade.
Então, a gente percebe que, a gente sabe que judicialmente, às vezes as leis não atendem os direitos de todos. As leis parecem, às vezes, favorecer alguns grupos mais do que outros dentro de uma sociedade. E a gente percebe que quando o indivíduo não tem direitos, ele acaba, de fato, estando à margem da sociedade. E aqui a gente tem três aspectos muito importantes da cidadania, né? A política, né? Um país, um estado que vai definir judicialmente, juridicamente, critérios aí, né? Para construir a ideia de cidadania, que vai ser muito cara ao povo que vive naquele território, e, consequentemente, o território é o terceiro ponto aí. Aí tem um videozinho que é cidadania, esse videozinho é muito bacana, recomendo mesmo, um videozinho curto aí do que é cidadania. E aí a gente tem algumas questões para refletir. Essa parte aí toca ao que alguns pontos que eu cheguei a falar aqui, que, por exemplo, a gente percebe que a ideia de cidadão aqui no Brasil, de exercício da cidadania, pode ser muito diferente em outro lugar do mundo, e que a ideia de pertencimento a uma sociedade, do exercício da cidadania também muda historicamente, né? De época para época, e que alguns grupos também ao longo da história foram marginalizados por questões religiosas, por questões étnicas ao longo da história. E se a gente for analisar diversos pontos aí da história, a gente vê que a ideia de cidadão, a ideia de deveres, a ideia de direitos muda de uma sociedade para outra, de época para época, e que alguns grupos, até os dias de hoje, infelizmente, muitas vezes são colocados à margem da sociedade e não têm os seus direitos atendidos. E, consequentemente, é complicado falar que o indivíduo pertence ou que é um cidadão pleno de uma comunidade, sendo que os seus direitos básicos muitas vezes são negados. Tem um ponto nessa parte aqui do slide que faz a gente refletir sobre a ideia de uma cidadania onde, mesmo em lugares diferentes, se atenda, parece justo para nós, que se atenda a certas necessidades básicas, certas necessidades fundamentais para garantir a dignidade humana. Então, em outros slides aqui, vai tratar da questão, por exemplo, dos direitos humanos. Os direitos humanos é uma maneira de procurar estabelecer que, independente da região, independente da época, existem algumas necessidades básicas que têm que ser atendidas naquela comunidade para que a pessoa possa ter uma vida digna. Então, a gente fala de dignidade humana, de direito humano, independente do lugar, independente do território, independente da sociedade em que aquela pessoa viva, tá? Mas isso aí é uma discussão para outras aulas. Então, a ideia que nós temos de cidadania perpassa demais pela definição jurídico-política que da comunidade estabelecida em concordância política da comunidade em que se vive. Então, analisar o que é ser cidadão faz a gente pensar a importância da gente conhecer as leis, né?
Não dá para você ser cidadão se você não conhecer os seus direitos, consequentemente também os seus deveres. E muitas vezes a gente perde direitos por não cumprir os deveres, né? Então, geralmente, eles estão ligados. Temos mais um ponto aqui. Ser cidadão é igual em todo lugar, em toda época, em qualquer época? A gente viu que não. Houve uma época que as mulheres não podiam votar, que não eram obrigadas, depois, mais à frente, elas ganharam esse direito, porém não era obrigatório para elas votarem. E a gente sabe que isso tem alguns problemas numa sociedade patriarcal, onde mesmo a mulher ali se colocando no papel que ela tem o direito, muitas vezes a ela ainda assim vai ser negado de alguma forma. E aqui lembra alguns pontos bem importantes que então, como já foi dito, a ideia de cidadania ela varia no tempo e no espaço. E, muito importante, está num processo de construção contínuo. A construção do sujeito, de direitos, ela é uma coisa que está mudando e que deve, de fato, sempre mudar para melhor. Assim se espera, né? Então, a gente percebe que a cidadania, né, diz respeito a uma determinada ordem jurídico-política de um país, que dentro de suas fronteiras territoriais define e garante quem é cidadão e quais direitos e deveres ele terá. E também trata-se de um conceito histórico cujo sentido varia e se transforma no tempo e no espaço. Como eu falei, está mudando e vai continuar mudando a ideia do que é ser cidadão. Qualquer dúvida, mande nos comentários aí. E até mais, pessoal.